um pequeno atol no Oceano Pacífico Oriental que está desabitado há décadas. Em que pese pertence à França, sua soberania é requisitada por muitos mexicanos. Essa ilha foi cenário de uma das tragédias mais terríveis de todo o século XX. À sua volta, podemos encontrar várias ilhas inóspitas. Ficou curioso? Então, pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é a Ilha Clipperton. No nordeste do Oceano Pacífico, encontramos a Ilha Clipperton, também conhecida como Ilha da Paixão. Oficialmente, é um território francês ultramarino e, por sua localização, está muito isolada de outras terras emergidas. Para situarmos melhor, podemos dizer que a Ilha da Paixão está a 1.200 quilômetros de Acapulco e a 5.000 quilômetros do Havaí. O arquipélago mais próximo é Revillagigedo, que pertence ao México e está a 1.000 quilômetros de distância. Seu perímetro é de apenas 11 quilômetros. Sendo assim, se fôssemos realizar uma meia maratona, teríamos que correr quase 2 voltas completas na ilha. A disputa de sua soberania se dá porque o México exercia a posse do território e, por isso, considerava que a ilha lhe pertencia legalmente. Para entendermos melhor o anseio mexicano e o porquê essa ilha pertence à França, precisaremos conhecer melhor sua fascinante história. No ano de 1704, a ilha foi descoberta pelo inglês John Clipperton. Ocorre que John Clipperton era um pirata, o que impossibilitou o Império Britânico a requerer direitos sobre a ilha. Passados alguns anos, 2 franceses chegaram ao local. A chegada dos franceses não se deu em um dia qualquer, foi bem na Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão. Devido a tal evento, a ilha foi batizada como Ilha da Paixão, fato similar à escolha do nome da Ilha de Páscoa. No século XIX, o México declarou sua independência da Espanha e, em sua Constituição, a Ilha Clipperton foi definida como parte de seu território. A França, com sua sede colonial, não reconheceu tal fato e quis dominar a ilha. Em 1858, Napoleão Bonaparte mandou que o exército tomasse o território. No final daquele século, o domínio da ilha complicou ainda mais, porque os estadunidenses também se interessaram em ocupá-la. A razão desse interesse foi a descoberta do guano, o mesmo elemento que enriqueceu a Nauru, um século mais tarde. No ano 1906, se instalou a Pacific Island Company, momento esse em que foi feito um acordo com o México, que iniciou a sua etapa de maior domínio do território. O presidente Porfírio Dias enviou uma delegação militar sob o comando do capitão Ramon Arnaud, que seria governador durante 10 anos. Sem dúvida, essa foi a época de maior prosperidade. Viviam ali cerca de 100 pessoas. Foi construído um cais, um farol e até uma pequena via férrea. O alemão Gustavo Schultz, que trabalhava na Pacific Island Company, plantou alguns coqueiros na ilha, já que não havia uma grande vegetação. Nesse período, a cada 2 meses, chegava um barco vindo de Acapulco, trazendo mantimentos. Como diz aquele ditado, tudo que é bom dura pouco.
Esse período de prosperidade acabou cedo, porque o guano da ilha era de má qualidade e o preço era muito flutuante. Sendo assim, as exportações não geraram os lucros que se previam, e no ano de 1910, a companhia deixou de operar. O que não deixou de acontecer foi a disputa entre o México e a França pela soberania local. Por isso, se submeteram a uma arbitragem internacional, enviando a lide para a Santa Sé. Enquanto a Santa Sé tratava do assunto, no continente iniciou a Revolução Mexicana. No ano de 1914, o barco que levava os mantimentos já não o fazia mais. Os cocos plantados por Schultz foram a única fonte de vitamina C, o que permitiu evitar o escorbuto e que alguns colonos se mantivessem vivos. Não é difícil imaginar que a situação começou a complicar-se. O número de mortos aumentava cada vez mais, incluindo o governador Arnold. Em 1917, restavam apenas 8 mulheres, 7 crianças e um homem, o que agravou ainda mais o terrível panorama. O homem em questão, se é que dá para chamar de homem, é Vitoriano Álvares, que se autoproclamou rei e começou a estuprar e assassinar as mulheres da ilha. A situação foi piorando dia a dia, até que finalmente as mulheres que restavam vivas conseguiram matá-lo. Logo depois desse incidente, um barco de guerra estadunidense resgatou os 11 sobreviventes e pôs fim à tragédia de Clipperton. Voltando à questão da soberania, a Santa Sé encomendou à Itália um parecer. Então, o rei Vítor Manuel III, no ano de 1931, votou a favor da sua vizinha França. O rei Manuel III justificou o voto devido ao fato do México não ter conseguido provar que a Espanha tivesse descoberto a ilha ou que tivesse a posse antes dos franceses. Restou ao México aceitar o fato e, como consequência, retirar Clipperton de sua Constituição. A ilha Clipperton só foi lembrada na Segunda Guerra Mundial, quando o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, visitou 2 vezes o atol, com o objetivo de ocupá-la para ser uma base de operações no Pacífico. Com o fim da guerra, os Estados Unidos se retiraram da ilha, que jamais voltou a ser habitada regularmente. A Ilha da Paixão recebe poucas expedições de pesquisadores e visitas de alguns radioaficionados. Cabe destacar que Clipperton não é a única ilha que se encontra nessa região, embora haja poucos territórios emergidos. Há outras ilhas que, igualmente, se destacam por sua diversidade e tamanho isolamento. Uma dessas ilhas é o arquipélago Revillagigedo, que já mencionamos anteriormente. O arquipélago é composto por 4 ilhas, sendo 2 delas desabitadas e nas outras 2 há apenas presença militar. Outra ilha vizinha é a Ilha do Coco, que pertence à Costa Rica e que teve pela Unesco a declaração de Patrimônio Mundial por sua biodiversidade e é um dos melhores lugares do mundo para mergulhar. Ilha do Coco não possui uma população estável. Um pouco mais ao sul, chegamos à Ilha de Malpelo, que é colombiana. Desde 1986, tem um destacamento militar. Acredita-se que nunca tenha tido uma população civil. Para o sudoeste, podemos chegar às Ilhas Galápagos, certamente as mais conhecidas de toda essa região. Esse lindo arquipélago equatoriano é famoso mundialmente por sua biodiversidade.
Cabe destacar que há uma grande quantidade de espécies endêmicas, ou seja, que só existem lá. A região possui um total de 22 ilhas e mais de 100 pequenas ilhotas. E para finalizar essa viagem, chegamos ao último ponto dessa área, qual seja Juan Fernández, um arquipélago chileno formado por 2 ilhas grandes e algumas ilhotas ao redor. No início do século XVIII, esteve ali por 4 anos o náufrago escocês Alexander Salker, história que inspirou a obra Robinson Crusoe. É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. E você, acha que a Ilha da Paixão deve pertencer à França ou ao México? Comenta aí embaixo, dá a tua opinião. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois assim estará ajudando em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mega curiosa que você conhece. Valeu, até a próxima!